Leonardo, há uma outra narrativa no país, de que nós salvamos as instituições, em que a democracia foi salva, sendo que é exatamente o oposto que está acontecendo. Do seu ponto de vista como advogado, e claro que qualquer investidor hoje tem um corpo jurídico para analisar o que é verdade ou não num país, independentemente das condições econômicas, ele vai ver as condições institucionais, e elas são ruins hoje no país. E pior, não há sinal de melhora. Há talvez, aparentemente, algum recuo no Supremo Tribunal Federal depois das sanções americanas, que foram muito claras as razões pelas quais foram aplicadas no Brasil. Porque o Brasil estava no clubão dos 10%. O Brasil foi para 50% e está tudo exposto na carta do presidente americano. Como é que você vê o momento? Eu acho que isso é a coroação final do movimento que acontece no Brasil há muitos anos de deterioração do direito. E o direito ser previsível é fundamental para que o agente econômico possa investir. O Brasil tem um problema crônico de achar que a gente vai resolver via judiciário as mazelas do processo democrático. É o hábito de achar, nós temos uma lei ruim. Então, o que a gente faz com essa lei? O juiz faz um remendo, pega alguns princípios e muda a lei. Isso tem sido reiterado no país várias vezes. Eu e o Cristiano Carvalho fizemos um artigo até curioso. A gente brincou que a Constituição tem um dispositivo dizendo que a limitação dos juros a 12% ao ano. Isso é absolutamente irracional. Foi do texto original. É uma coisa absolutamente irracional, né? O economista vai dizer que não tem o menor sentido isso. Mas como é que a gente saiu disso? O Supremo chegou e disse, não, isso daqui não pode ser aplicado. Eu não vou discutir a técnica jurídica específica do caso, mas vamos pensar na hipótese de olhar para trás e o Supremo tivesse falado o seguinte, olha, isso aí está no texto, foi o legislador, o constituinte que colocou, então bate na porta do Congresso para mudar isso, ao invés de vir aqui. Se isso tivesse acontecido, estou fazendo, obviamente, um raciocínio por hipótese, que não é uma tese fechada, mas se isso tivesse acontecido, a gente teria aprendido a votar, porque é o legislador que vai fazer esse tipo de coisa, não é o executivo que faz esse tipo de movimento. O próprio legislador teria aprendido a analisar o fato antes de colocar, claro, 12% com juros fixos. Porque a bomba ia ficar no colo dele. E ele não ia poder pedir a ajuda para o super-homem no judiciário, que salva ele da própria incompetência de fazer uma lei errada. É fundamental para o país a gente retomar a normalidade interpretativa do direito. Né? Eu defendo uma corrente originalista que diz o seguinte, eu tenho que interpretar a Constituição de acordo com o sentido público que as palavras tinham em 88. Por que isso? Porque a Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. E se aqueles que nos governam podem mudar o sentido das palavras da Constituição, significa que não tem nada governando eles. Então, é preciso, e é possível emendar a Constituição. A Constituição tem um significado que foi criado em 1988 e que só pode ser alterado por emenda constitucional, não por decisões dos juízes. E no Brasil, infelizmente, criou-se uma doutrina em que os princípios fundamentais da nossa Constituição, que estão no artigo 5º, que são os nossos direitos e garantias fundamentais, que precedem o Estado, porque se você vai ao preâmbulo, o preâmbulo diz que a Constituição é criada para garantir esses direitos, né, para assegurar esses direitos, você só assegura o que já existe. Então, esses direitos fundamentais são anteriores ao Estado, estão lá protegidos pelo artigo 60 da Constituição. Sim. O artigo 60 protege o artigo 5º, protege a separação de poderes, protege o voto, protege a forma federativa. Isso não pode mexer e isso tem que ser o centro da interpretação de todo o resto da Constituição, inclusive dos dispositivos de desejo que estão nos direitos sociais, que devem ser muito mais voltados para dirigir o comportamento do administrador do que para criar direitos de mentira, porque direito tem custo. Então você não pode pegar e violar o direito de propriedade do resto da população porque você quer dar um direito que você julga necessário aos demais.